Bom dia a todas e todos que estão presentes aqui e quem nos assiste pelo YouTube. É uma grata satisfação e alegria fazermos a nossa aula inaugural presencial, né? Depois de tanto tempo de grande dificuldade em função da pandemia, que ainda não acabou, mas estamos em condições mais estáveis e podemos estar aqui hoje. Então, é com muita alegria que hoje estamos aqui, sem muitas delongas, né? Eu sou Adriana Lemos, coordenadora do programa de mestrado em enfermagem, e chamo para abertura, uma breve abertura da nossa aula inaugural, nosso diretor de pós-graduação, também professor do PPG, professor Carlos Roberto, pode chegar. Chamo também a nossa diretora da Escola de Enfermagem Alfredo Piso, professora doutora Cristiane Rocha. Então, professor Carlos, à vontade. Bom dia a todos. Eu também recebo esse grupo com muita satisfação, a gratidão enorme poder recebê-los no nosso primeiro dia de contato, neste dia, um contato presencial, tendo em vista aí o tempo que a gente passou com atividades remotas. Fico muito satisfeito também de poder encontrar uma turma de mestrandos e doutorandos, especificamente os mestrandos, para mais de 35 mestrandos. Isso me deixa extremamente satisfeito, tendo em vista a quantidade de programas de pós-graduação em estricto senso que a gente tem na cidade do Rio de Janeiro, e ainda assim o PPGENF da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro consegue preencher todas as suas vagas, inclusive a gente tem pessoas, né, que ficaram aí no excedente. Então, em nome da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação, à frente aí a professora doutora Evelyn Rio, eu quero dar as boas-vindas a todos os mestrandos, a todos os doutorandos que estão aqui presentes e que estão também nos assistindo pelo YouTube. A diretoria de pós-graduação, assim como a própria GPI, estão situadas no prédio da reitoria. Lá nós trabalhamos com portas abertas, assim como os 2 programas de pós-graduação. Hoje eu destaquei ontem, inclusive, também destaquei essa facilidade que tem o mestrando e o doutorando de eles se sentirem em casa, porque assim funciona na escola de enfermagem, tal como nos 2 programas estrito senso. Isso não poderia ser diferente. Da mesma forma, nos cursos de residência também. Ou seja, os estudantes aqui não têm a menor dificuldade de acesso à secretaria, de acesso aos professores, coordenadores, orientadores. Então, isso eu prezo e prezo muito dentro da nossa escola. Então, recebo aqui um abraço afetuoso da diretoria de pós-graduação e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos e êxito nessa nova etapa da vida de vocês. Então, bom dia a todos. Quero primeiro cumprimentar a nossa mesa de abertura, professor Carlos, doutora Adriana. Claro que é uma grande alegria receber novos alunos sempre e os que estão continuando no curso também. Então, espero que vocês tenham muito êxito nessa nova jornada. A Escola de Enfermagem é uma escola que forma graduandos, pós-graduandos em mestrado, doutorado e residência. Então, é uma escola que tem muito a oferecer para os alunos que estão aqui conosco. Então, espero que vocês aproveitem essa casa e elas agregam. Todos os cursos a gente consegue fazer uma interação entre vocês. Então, muitas vezes vocês trabalham com os alunos da graduação, orientando, ou então indo ao campo de estágio, que é o estágio docência que vocês realizam. Então, também para a diretora da escola é uma grande satisfação tê-los, porque é uma contribuição e um aprendizado ao mesmo tempo que vocês trazem para a nossa escola. Então, deixar o nosso carinho, o nosso abraço, e que vocês aproveitem bastante essa palestra que a gente vai ver hoje, que trata de um tema muito importante sobre a violência. Então, a nossa palestrante, agradeço já a presença dela, a Luciana Vilar. E é uma tristeza a gente ver como que a violência ela permeia vários espaços.
né? Espaço, às vezes, de trabalho, espaço na questão do gênero, e a gente tem visto a triste violência que tem acontecido na guerra, né? Na Rússia, com a guerra, fazendo coisas que a gente não imagina, né? Jogar uma bomba numa maternidade, né? Então, assim, uma crueldade sem fim, né? Então, a gente trabalhar tema violência é pertinente em vários momentos. E aí, a gente também trabalhar a nossa própria violência já é um grande passo, porque a gente, sem querer, no nosso cotidiano, a gente tem impulsos de violência, e lidar com a nossa própria violência já é um grande passo. E faz parte desse sentimento que permeia a vida humana, né? O amor, a violência, a tristeza. E a gente se dominar é um grande desafio, muitas vezes. Então, esse tema é pertinente em todos os lugares, em todos os momentos. Eu espero que a gente aproveite bastante essa manhã. Então, um grande abraço e, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Então, e dando seguimento, obrigada, professor Cristiane, professor Carlos. Estamos para dar as boas-vindas também. Antes dos próximos coordenadores, gostaria de chamar a nossa assistente administrativa, que eu chamo de assessora especial para assuntos do PPGENF, Fabiana Lima, da qual vocês, ao longo desses 24 meses ou menos, terão um contato grande. Então, sim, então, continuando aqui as boas-vindas, né? É bem importante hoje a gente estar tendo esse contato, porque o nosso contato até aqui foi totalmente por e-mail, né? Me manda matrícula, aí volta, documentação, dúvidas. Então, assim como o professor Carlos falou, a Adriana também, a gente está sempre disponível para o atendimento, a gente está sempre tentando auxiliar e amparar o aluno dentro do que a secretaria pode oferecer para vocês. Então, pode contar comigo, com a Raquel, e a gente está aí para auxiliar vocês nesses 24 meses de muito sucesso e coisas boas, né? Então, sejam bem-vindos à escola, mas da parte administrativa, né, da Uniguinho, da Escola de Enfermagem, e que tudo dê certo para vocês. obrigada. Agora, a professora doutora Inês Menezes, coordenadora, representando a coordenadora do programa de mestrado profissional, e o coordenador do doutorado, o professor Fernando Porto. Não quer chegar aqui? Quer ficar aí? Então fala aí. Fala daqui. Sem protocolo. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a essa escola. Eu estou aqui representando o mestrado profissional e o programa de pós-graduação Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar, mas vocês vão ver que quem egressa daqui, né, sejam bem-vindos, né, é bom voltar para casa, e quem está cursando agora o mestrado nessa casa, sejam muito bem acolhidos, né? Vocês vão ver que a Rio é uma universidade que era pequeno, cresceu muito, mas a gente ainda tem esse espaço acolhedor. Vocês vão ter sempre a oportunidade de falar com todos os programas. A gente não consegue fazer uma coisa isolada, sempre chama o mestrado profissional junto com a RADEI, mistura com o doutorado. Então, que vocês aproveitem muito a estadia aqui. Eu também sou professora do mestrado acadêmico, então a gente vai se encontrar por aí. E sejam bem-vindos. Professor Fernando Porto, coordenador do doutorado e também docente do PPG. E docente do mestrado profissional. Enfim, sejam todos muito bem-vindos. A quem está nos assistindo, muito obrigado, né? Enfim, eu vou cumprimentar, em especial, uma egressa da casa. Sintam-se todos, então, cumprimentados de forma presencial e virtual. Kelly Marco. Ela, inclusive, é representante, ela da Bem Nacional do Conselho Fiscal. Muito obrigado por acreditar na casa. Sejam todos bem-vindos. Bom dia. Bom, antes de finalizar, gostaria de agradecer. Não estaríamos aqui, sobretudo ao vivo, se não tivéssemos o apoio da Coordenação de Cultura, dos profissionais Renato
e Marcos nos bastidores dessa organização. Então, muito obrigada. Então, agora, para começarmos a nossa aula inaugural, é com também muita satisfação que, pelo Laboratório de Pesquisa, Grupo de Apoio Estatístico e pelo Laboratório de Estudos em Gênero, Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos, da qual eu sou coordenadora, convido a professora Luciane Velasque para apresentar a sua aula inaugural, que é resultado do seu pós-doutorado na Fundação Oswaldo Cruz, com um tema ultra relevante e importante, que é a violência a pessoas trans em tempos de Covid. Então, não tem nada mais atual e significativo para esse momento. Então, agradeço a professora Luciane, que eu sei que tem muitas atividades, é professora da casa, do nosso PPGEM, mas também está na Secretaria de Estado de Saúde. Enfim, então, obrigada, Luciane. Esteja bom filho, a casa torna. Então, uma ótima aula para todos nós, um ótimo início de semestre. Obrigada. Enquanto a gente liga aqui o aparato, deixa eu apagar aqui a luz. Já está escuro, qualquer coisa a gente liga. Então, bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer muito o presente que a Adriana e o Fernando e me convidar para estar aqui hoje presencialmente nessa aula inaugural, né? Que falta que estava fazendo essa presença nesse momento, né? 2 anos afastado da Unirio e sem poder interagir dessa forma. Então, que bom que a gente está voltando a essa fase de poder presenciar. Como é importante esse contato olho a olho, a gente poder dar uma aula e saber como aquilo que a gente está falando aqui está afetando ali, né? Porque aí a gente vai modificando o caminho. Então, por esse mundo remoto, que tem suas vantagens, né? Hoje, pessoas que não puderam estar aqui podem estar acompanhando, mas, por outro lado, também o tempo todo, de forma remota, nos afasta muito, né? A gente não sente a pessoa, não sente o olhar, o que é aquela palavra, que forma ela chega. Então, acho que é muito importante, e eu agradeço a coordenação do curso de mestrado para que me dê essa oportunidade. Então, eu trouxe aqui um resultado do meu pós-doc, que iniciou em 2020, né? Era finalzinho de 2019, início de 2020, e eu vou falar, eu acho que muito da parte que eu vou falar, a gente vai falar que a avaliação da pandemia de Covid na violência contra a população de mulheres, trans e travestis. Na realidade, a gente não iniciou esse projeto pensando em trabalhar no Covid, porque naquele momento a gente ainda não tinha o Covid, né? Esse processo foi submetido em 2019, para cá, para o CNPq, eu tive a bolsa aprovada e a bolsa iniciou mais ou menos em novembro e dezembro de 2019. Então, quando a gente entrou em campo, veio a Covid. Então, eu vou falar um pouquinho o que foi, o que é fazer uma pesquisa, ir a campo de uma pesquisa, no momento que a gente estava vivenciando. Eu acho que essa fala hoje minha, ela está trazendo muito mais sobre o que é parceria e oportunidade. Porque eu acho que o EVAS, né, que é o Estudo de Avaliação de Autossaúde e Violência na População Trans, ele é muito, vocês vão ver que é formado por várias entidades, vários parceiros, por várias mãos. Ninguém faria isso se fosse sozinho. Então, não é um projeto só meu, é um projeto que iniciou, e eu vou falar um pouquinho aqui dessa linha do tempo. Então, ele inicia, o EVAS começa a ser gestado em 2018 com a chegada do Ricardo Matos. Ricardo é um professor da UERJ, pesquisador em violência. Ele tinha trabalhado com violência no seu mestrado, no seu doutorado, e ele trabalhava com violência entre parceiros íntimos, e ele chega querendo utilizar uma metodologia de recrutamento de pessoas que chamam de RDS, que é uma metodologia que eu já vim utilizando com a população trans em outros estudos da Fiocruz. Então, ele me conhece através dessa utilização desse método, e ele veio fazer o seu pós-doc comigo aqui no PPGEM, no mestrado, sendo aluno de pós-doc do programa de mestrado, querendo trabalhar com a RDS. Assim que a gente começou a conversar um pouco da estrutura, só para explicar o que é esse RDS, né?
é o que a gente chama de amostragem guiada pelo respondente. Qual é a ideia disso? Quando a gente está trabalhando com populações de difícil acesso, e aí usuários de drogas, por exemplo, população mais vulneráveis, população de rua, e se encontra também dentro dessa população, a população de travestis e mulheres trans. Quando a gente está trabalhando com essas populações, a gente tem dificuldade de acessar. Essas pessoas são ditas como invisíveis na margem da sociedade. Elas não vão estar naturalmente no sistema de saúde buscar atendimento, porque elas sofrem violência e preconceito nesses locais. Então, em geral, essas pessoas são de difícil acesso. Então, como a gente trabalha e faz um estudo com essa população? Uma técnica possível de amostragem, do ponto de vista de estatístico, que vai me trazer representatividade, é essa amostragem. Gente, eu vou clicar no negócio aqui que eu não sei qual é o efeito. Deixa eu ver é o que eu esperava. Eu seleciono algumas sementes, e quem são essas sementes? São pessoas que têm características próprias, que têm a possibilidade de recrutar outros, que a gente chama seus filhos. Então, eu seleciono sementes, que são pessoas da população aqui, por exemplo, pessoas da população trans, de movimento social, com certa escolaridade variada, então eu tento com que a minha semente seja a mais variada possível entre elas. E eu peço para que essas pessoas recrutem outras 3 pessoas. E isso é dado para elas, então, convite. Essas 3 pessoas vão convidar outras 3 pessoas, e assim sucessivamente. Então, a partir de uma semente, eu vou criando umas redes, que são as pessoas que estão sendo recrutadas. Então, eu esqueci de me apresentar. Agora eu vou falar uma coisa que eu esqueci. Desculpe. Eu sou Luciane Velasco, sou professora do Departamento de Métodos Quantitativos aqui da Unirio. Minha formação é estatística. E o meu mestrado e meu doutorado em epidemiologia. Porque agora eu falo do ponto de vista estatístico, aí eu me dei conta que eu ainda não tinha falado isso. Então, sou professora aqui do programa de enfermagem desde 2011, então já tem muito tempo que eu colaboro, que às vezes eu até esqueço que eu sou de outro departamento, sou professora da escola de enfermagem. Dei aula para a Kelly lá na graduação, lá nos idos de 2008, nem que não foi no século passado, mas quase. Que a Kelly, nós somos jovens, né? Que não foi no século passado, mas foi há bastante tempo. E então, por isso, desculpem, eu não tenho me apresentado inicialmente. Hoje, como a Adriana falou, eu estou num processo de sessão para a Secretaria Estadual de Saúde, trabalhando com Covid. Mas ainda aqui, orientando, dando aula na graduação, talvez agora esteja definitivamente saindo desse processo, eu vou me afastar um pouco mais da sala de aula, mas ainda, sempre para mim é um prazer estar aqui participando dessas conversas, sempre que puder, eu vou estar presente, tá bom? Então, só para falar agora, do ponto de vista estatístico, isso aqui traz uma dificuldade, porque eu tenho relação e dependência entre as pessoas. E o método estatístico, em geral, ele vai necessitar que as respostas de uma pesquisa, os respondentes, sejam independentes. Então, por isso aqui traz uma necessidade para eu trabalhar com esta população, porque senão eu não consigo tirar uma amostra dessa população. Por outro lado, eu tenho que fazer alguns ajustes estatísticos para poder usar essa metodologia. Então, é nesse meio termo que o estatística se junta agora, de novo, com uma área da saúde, para tentar a gente chegar a um meio termo em que eu possa usar o método estatístico, mas também que eu consiga realizar a pesquisa da forma que seja necessária. Né? Então, o tempo todo a gente vai tentar esses ajustes. E o tempo todo que a gente faz na estatística é exatamente tentar se ajustar ou procurar qual é a melhor forma para tentar reduzir viés. Porque o que seria um viés aqui? As pessoas que eu chamo são muito parecidas comigo, em geral. Elas estão na minha bolha, né? Hoje a gente entende muito isso por causa da internet. Ela é diferente das pessoas que às vezes têm uma outra bolha e que eu não tenho acesso àquela pessoa. Então, eu vou estar criando, se eu tenho só minha bolha na minha pesquisa, eu tenho um viés, porque eu não estou falando de todo mundo, eu estou falando especificamente de um conjunto, né? Então, quando a gente olha o nosso Facebook, que agora já está desatualizado, mas o Instagram, a gente está olhando para a nossa bolha. Aquilo ali não representa o todo.
mas a gente acredita que o mundo acaba sendo daquela forma ali. Esse é o tempo todo que a gente tenta fazer, de fugir quando está fazendo uma análise ou quando está fazendo uma pesquisa. A gente precisa entender que viés eu tenho na minha pesquisa. Por isso a disciplina de metodologia é tão importante, porque ela vai te dar passos que você precisa seguir para você não cair nessas bolhas que a gente vê hoje. O que são essas bolhas? Eu pegar um grupo de uma amostra, né, ou selecionar um grupo de pessoas para responder a minha pesquisa, e ela não ser o todo, ela ser uma partezinha, e todo aquele resultado ali vai estar viciado ou enviesado, ou seja, está errado da realidade, porque eu só estou olhando uma parte daquilo. Então, a metodologia, essa disciplina de metodologia, é extremamente necessária para a gente aprender que viés é possível eu estar tendo no meu estudo. E um dos tipos de viés que a gente ocorre com muita facilidade é o viés de seleção da amostra. Então, isso aqui é uma tentativa de fugir do viés de seleção da amostra. Mesmo sabendo que eles são parecidos entre eles, eu preciso ter uma forma, e aí a gente tem uma forma de calcular e de transformar aqui para que eu ganhe independência entre esses ramos que se faz nessa pesquisa. Então, toda a pesquisa iniciou aqui, a gente, com um estudo que ocorreu em 2015, isso também é uma questão que eu quero muito importante para vocês que estão iniciando agora o mestrado e alguns do doutorado. O time da pesquisa. A pesquisa não é feita assim. Eu não consigo hoje, entrando no mestrado, fazer uma pesquisa como essa. Ninguém consegue. Não há tempo. Então, vocês têm que pensar, na hora que vocês estão desenhando o projeto de vocês, existe viabilidade nesse meu projeto? O que é viabilidade? Eu consigo, no tempo que eu preciso realizar isso? E aí a gente vai abrindo um monte de coisas. Ou a gente vai construindo um projeto, como esse, que é um bom exemplo disso, que cabem ali vários alunos. Turmas vão entrando e vão saindo e o projeto está em andamento. E tem dados, tem informação, tem trabalho para todo mundo desse mesmo projeto, que foi uma origem única de coleta de dados. Tá? Então, só para trazer isso para vocês, só para vocês entenderem um pouco a lógica. Isso começou então, em 2018 com o Ricardo, e aí a gente falou assim, Ricardo, a gente já tinha realizado um RDS de população trans na Fiocruz, que também é um local onde eu fiz o meu doutorado e o meu mestrado, então eu participo de um grupo de pesquisa desde 2005, então é muito tempo já trabalhando com HIV/AIDS num grupo de pesquisa, que é o LabClean, da Fiocruz, do INE, do Instituto Nacional de Infectologia, e a gente tinha realizado um estudo como esse RDS, buscando isso para estudar ali, era doenças sexualmente, fazer a prevalência de HIV e de outras doenças sexualmente transmissíveis no momento. Então, a gente já tinha uma seleção dessas mulheres que acabaram ficando no serviço de saúde, porque como elas já tinham sido acessadas, e tem tanta dificuldade de acessar, você criou um ambulatório para acompanhar naquele momento travesti de mulheres trans naquele instituto. Eu falei, então vamos agora trazer toda a sua experiência de violência e vamos olhar para a violência, porque a gente sabe o quanto, né, essa população ela está muito, sofre o tempo todo com uma violência, e aí é uma violência, e esse estudo assim, ele é muito revelador, muito triste também, que é uma violência que começa dentro de casa, né? E desde sempre, em todos os locais. Então, foi um pouco colocar aquilo que a gente já imagina, mas quantificar essa informação. E aí a gente começa, então, em 2019, é o EVAS, que eu brinco, que é o meu filho com o Ricardo, que é o estudo sobre violência e autoavaliação de saúde em travestis de mulheres trans. E nesse estudo EVAS, eu falo assim, a gente teve muito babá. Eduardo, então, ele teve desde... Ai, eu fui um negócio muito ele teve junto com a gente, né? Eu falo assim, ele foi a babá ali, recém-nascido. Ele não vê, talvez um pouquinho do pré-natal, porque foi ele que fez toda a parte do instrumento, em digitalizar o instrumento. A gente só utilizou instrumentos, daqui a pouco eu vou mostrar os instrumentos que são validados. Isso é outra coisa importante para vocês que estão começando agora no mestrado.
A gente não vai fazer uma pesquisa e as perguntas vão sair do que a gente acredita que é. A gente precisa fazer uma revisão de bibliografia, achar que instrumentos estão medindo aquele construtor que eu estou estudando. Então, violência, como é que eu vou medir violência? Depressão, como é que eu vou medir depressão? Então, qualidade de vida, como é que se mede qualidade de vida? Então, existem instrumentos próprios para isso. Então, a gente tem que... Isso é o primeiro passo. Quando a gente está no mestrado, vocês vão se deparar com essa realidade, com a necessidade de ir para a literatura. E olhar diversos... Às vezes, tem diversos instrumentos medindo a mesma coisa. E você vai ter que fazer uma escolha. E como é essa escolha? Veja se ele já foi aplicado, se ele já foi traduzido para a sua língua, se ele já foi validado. Às vezes o instrumento não é validado, então se você é o primeiro a usar aqui nessa língua, você que tem que fazer a validação. Então, às vezes, a gente, por isso que uma linha de pesquisa, uma pesquisa, gente, é um processo. Então, eu quero estudar determinado construto, por exemplo, que fosse de violência. Eu sei que tem uma escala já definida, já utilizada na Argentina, mas nunca foi estudado no Brasil. Mas é o que ela está medindo, eu quero estudar aqui no Brasil. Então, você vai ter que começar com o estudo de validação. Então, agora, o seu objetivo não era mais aquele resultado daquela escala. Passa a ser a validade daquela escala. Porque eu não posso falar do resultado se ela não for válida. Então, seu mestrado passa a ser, então, estudar essa validade. E aí, você deixa para utilizar e aplicar ela depois no seu doutorado. Então, esse é o processo de construção de conhecimento, na realidade. Que a gente tem que estar sempre olhando o que foi feito, procurando fechar lacunas abertas nas outras pesquisas. Por isso, uma revisão de literatura é tão importante. Por isso, uma revisão sistemática, e é assim que vocês têm que começar a pesquisa de vocês, fazendo uma revisão da literatura sobre o tema que você vai estudar. O que já falaram sobre esse tema? E aí, aonde há lacuna que eu posso tentar preencher com o meu estudo? E é assim que a gente vai reproduzindo o conhecimento, né? E vai evoluindo no conhecimento também. Então, em 2019, a gente está ali com o EVA já agora identificado quem era a população que a gente ia estudar. A gente já tinha elencado os estudos. Eu enviei a proposta da Bolsa de Pós-Doc em março. A resposta sai em novembro, para vocês olharem. Então, isso também faz parte do processo. Então, lá por julho, e aí eu tinha os alunos ali e falei, olha, você vai começar a trabalhar nesse estudo. E aí passa julho, outubro e nada, eu falei, a gente vai começar o estudo sem bolsa ainda. E a gente vai fazer o estudo com bolsa ou sem bolsa. E aí a gente começa lá para outubro, novembro, a fazer os testes, isso é tão importante. A gente já estava com o instrumento validado, o instrumento que já tinha sido usado em outro estudo nessa população, mas quando a gente vai aplicar, a gente ainda precisa ver diferenças e coisas que a gente precisa ajustar, que ainda não está bom. Então, a importância de um estudo piloto. Não pegue seu instrumento ou o que você pensou para sua pesquisa e vai direto para a pesquisa. Testa ele antes. Testa com seus colegas de turma, testa com uma pessoa em casa, vê a dificuldade de entendimento que aquela pessoa está. Isso ajuda muito no processo da informação. Bom, aí, então, no finalzinho, a gente já está ali coletando com fôlego. Entra dezembro e janeiro, a gente cai, porque a gente já não consegue acessar mais aquelas mulheres. Só para... Daqui a pouco eu vou dar mais detalhes da metodologia, mas esse estudo, então, ele ocorreu na Fiocruz, e a gente, como a gente não tinha dinheiro para pagar uma passagem para essa mulher ir até lá, a gente teve que aproveitar o momento que ela já estava no serviço, e aí a gente fazia um convite para ela participar. Então, esse estudo que eu estou hoje falando para vocês, ele não usou a metodologia RDS. A metodologia RDS foi usada num estudo anterior em que trouxe essa população para o serviço. Agora, eu já estava ali com ela no serviço e eu aproveitava a oportunidade dela já ter ido para fazer o exame, para fazer um acompanhamento e oferecia participar do estudo. Então, foi assim que o ELAS estava acontecendo. E nas férias, dezembro e janeiro, dá uma queda, né, do acompanhamento. É uma outra característica importante.
essa população que a gente está acessando. Essa do EBAS, a gente viu um perfil um pouco diferente do que eram as mulheres que a gente costumava acompanhar travestis e transexuais da Fiocruz. Porque essas, a maioria ali, relataram não trabalhar como profissional de sexo. Mas, em geral, a gente trabalha com profissionais de sexo. E aí você tem que fazer todo um ajuste de horário para atender. Porque o horário que a gente está entrevistando não é o horário que ela tem que estar adaptada, não pode ser muito cedo por causa do horário. Então, você tem que fazer todo um ajuste para poder fazer essa coleta nesse momento. E aí, em dezembro, que é época também muito de festas, caiu muito o acompanhamento. A gente tinha uma meta de entrevistar em torno de 300 mulheres, que eram as que faziam parte da coorte, que a gente chama, que é o acompanhamento que a gente tinha da população 3. A gente, em fevereiro, ali mais ou menos, a gente estava com 150, veio a pandemia. E aí, quando a gente achou que elas iam voltar, depois das férias, carnaval, veio a pandemia e a gente falou, e agora? Então, o que a gente faz? Porque agora elas não estavam indo mais no serviço. E aí foi a oportunidade de ver e o quanto será que essa violência que a gente já vinha acompanhando, em 150 a gente já tinha conseguido avaliar, será que ela vai se agravar durante a pandemia? Porque agora está todo mundo isolado, essa questão, ou será que isso vai ser uma ajuda? Porque ela vai estar menos na rua, ela vai estar menos exposta à violência que vem da rua, ou será que isso pior? Como é que está essa situação? Então, a gente acabou que essa oportunidade da Covid fez com que gerasse um outro projeto dentro do projeto de pós-doc, que era a violência, que era como a Covid afetou essa violência. E aí a gente acabou depois ampliando um pouco mais, e hoje a gente já tem 2 dissertações defendidas de aluno aqui do programa do PPGM com essa temática. A gente já tem um aluno de doutorado entrando para trabalhar ainda com esses dados, porque ainda tem muita informação. Deixa eu passar um pouquinho, porque eu estou falando muito, né? Dar aqui uma ideia do que é o objetivo do projeto. Então, o EBAS nasce com esse objetivo, analisar formas de violência vivenciadas no conjunto de mulheres transexuais no município do Rio de Janeiro e suas relações com a avaliação de saúde. Então, era o que a gente estava principal lá no início. A gente queria estimar a prevalência da violência interpessoal, tipo de familiar e infância. Então, a gente tem essa violência, ela foi dividida em vários instrumentos. Então, violência na infância, íntima, comunitária, e quais eram os fatores associados. Então, aquelas que estão sofrendo características, eu consigo definir algum grupo de características, de variáveis, que está mais associado à maior prevalência dessas violências? O que está relacionado com esse tipo de violência? Então, estimar a prevalência também da autoviolência, então, de ideação suicídio e tentativa de suicídio. Isso é uma questão muito complexa para a gente fazer, a gente teve que ter muito cuidado e a gente teve muito suporte da psiquiatria do INE. Então, de novo, falando, a gente não faz nada sozinho, por isso que é um exemplo de trabalho que foi feito. Realmente, a gente está num serviço com outras possibilidades, isso aqui não seria um trabalho que a gente conseguiria fazer em qualquer local, porque qualquer pergunta que eu estava fazendo naquele momento podia servir de gatilho para acionar algum surto. Então, era muito... Algumas pessoas, a psiquiatra já avisava, você não pode acordar todo dia de manhã quando a gente chegava e olhava quem era que estava agendado para aquele dia. A psiquiatria já separava para a gente quem a gente não deveria abordar nesse estudo, para não falar sobre violência, porque são pessoas que já estavam sendo acompanhadas pela psiquiatria e estavam num momento muito limite. Qualquer coisa poderia acionar um gatilho e a gente não queria isso. Tá? Falou do serviço do INE. Isso. Na realidade, o INE, o Instituto Nacional de Infectologia, ele é voltado para o tratamento de HIV e AIDS há muitos anos, né? Só que ele veio desde 2015, quando a gente começou a trabalhar principalmente com essa população trans, foi constituído um ambulatório que se ampliou muito mais. Então, hoje ele tem todo um serviço de endocrinologia para atender essas mulheres e ver a interação para aquelas que são HIV
positiva, a interação de antirretroviral com hormônio, como isso pode ser feito. Para aquelas que não são, também tem todo o acompanhamento de endocrinologia e cardiologia, para ver como é que esses hormônios afetam as outras questões. Então, é um serviço que hoje ele está muito bem preparado para essa população. Infelizmente, é uma população que ela só chega lá através de uma outra pessoa, né? Porque não é um serviço, não é uma porta aberta totalmente, então ele está também vinculado a ter algum estudo com dinheiro para poder manter aquilo. Então, toda vez que uma das meninas vai ao serviço, ela ganha ou uma cesta básica, ou ela ganha um lanche, ela ganha passagem. Então, ela tem toda uma estrutura ali e ela participa de alguns estudos para que a gente possa identificar como é que a interação do hormônio com o antirretroviral e dar respostas. Tem toda uma coorte que a gente chama de preparadas, que foi o uso de PrEP, né? Quando a gente ainda estava lá testando quanto esses antirretrovirais podem prevenir, então PrEP usando o antirretroviral como prevenção e não como tratamento. Então a gente tem uma coorte ainda de meninas HIV negativas usando PrEP, e aí tem todo um estudo que vê quais são as melhores formas de intervenção para que ela se mantenha aderindo àquele tipo de tratamento, não tratamento, uma profilaxia, né? Que é o PrEP. Então tudo isso é estudado nesse ambiente. Então realmente é um ambiente que facilita muito você realizar uma pesquisa, porque ele tem todo esse suporte. Então, tem o psiquiatra, tem o endocrinologista, tem a enfermeira, que já está acostumado com todo o fluxo de fazer a ligação, saber o que não veio, agendar antes, fazer uma busca ativa para que a gente não perca. Então, a gente realmente teve a sorte de conseguir realizar a pesquisa ali e ter todos esses benefícios. Né? Quando entrou a Covid, a gente fez essa necessidade da gente agora, como é que a gente vai acessar? Como é que vai ser por telefone? Então, a gente não acreditava que isso fosse possível, acessar as pessoas por telefone, a gente achou que aquilo não ia dar certo, mas a gente tentou para ver o que ia acontecer. Então, um dos objetivos, então passou a ser avaliar o impacto em 2020, então, o objetivo se adequar, passou a ser avaliar o impacto da pandemia de Covid na violência sofrida da população de travestis e mulheres transexuais, acompanhada no INE Fiocruz, e a gente queria comparar, então, a prevalência dessas violências antes ou depois. Será que a Covid fez com que isso se amplificasse? Ou será que ela conseguiu melhorar essa situação porque eu estava menos exposta à rua? Como se deu essa situação? Como era a questão também da Covid nessa população? Ela foi uma prevalência maior do que a população geral? Ela estava mais exposta, se colocando mais exposta? Como era a questão de isolamento? Essa é uma população que está respondendo ao isolamento. A gente tinha várias questões e a gente incluiu muito mais instrumentos nessa pesquisa a partir daí. Então, só para falar um pouquinho, né, botando assim nas caixinhas que a gente precisa de uma metodologia, vou falar agora da metodologia desse estudo. Então, foi um estudo transversal, inicialmente entrevista com as pessoas. O que é o estudo transversal? É um estudo que eu estou esperando fazer apenas um momento. Eu encontro o entrevistado apenas um momento. É o que a gente chama um retrato e uma fotografia daquele momento. Eu não vou acompanhar a pessoa para ver a evolução de algum desfecho. Naquele momento, eu pergunto qual é a situação dela de saúde e afiro outras variáveis que eu acho que é importante. Qual é a sua escolaridade, se você está trabalhando ou não, mas aquilo é foto e retrato daquele momento. Isso é um estudo transversal. Tá? E por entrevista, né? A gente tinha, então, os entrevistadores. Naquele momento, a gente tinha alunos aqui do PPGE fazendo mestrado, alunos de iniciação científica, da enfermagem, da UERJ, da medicina aqui também, alunos de doutorado. Aí, em 2020, a gente já tinha um outro pós-doc, não era mais o Ricardo, mas era a Virgínia, que também fez aqui no PPGE em FIBI, que também é egressa da casa, na graduação, no mestrado, no doutorado. Então, todas essas pessoas participaram de algum momento dessa pesquisa. Então, escalas usadas. Para você ter uma ideia, essa pesquisa eram 154 itens.
eram muitas perguntas, porque essas escalas de violência, elas são muito grandes. E a gente usou violência em vários momentos da vida. Então, a gente tinha um questionário muito grande. Ele levava em torno de 60 minutos de aplicação. O Eduardo aplicou muito esse questionário. E aí, o que a gente fazia ali? Então, era no momento que ela estava esperando para o médico. Tinha um médico que a gente adorava quando era o dia dele, porque era um médico que demorava muito nas consultas. Então, isso era bom porque ajudava, porque ela ficava, às vezes, de saco cheio, embora, e falava, não, enquanto você está esperando, vem cá, vamos conversar. E aí, outra coisa importante, a gente não podia abordar a pessoa em qualquer lugar e fazer entrevista em qualquer lugar. Então, a gente teve que ter uma sala, levar a pessoa para a sala, uma sala que fosse confortável. A gente tinha um bombonzinho para ela se sentir ali acolhida e bem, porque a gente ia fazer perguntas que não eram fáceis e que eram difíceis. E a pessoa tinha que estar pé, eu podia pegar ali em pé no corredor e ficar fazendo aquele tipo de pergunta. Então, todo esse cuidado a gente teve durante esse estudo. Então, só para vocês verem, então, uma escala de violência de parceiro íntimo, que é a CTS-12. Então, só para vocês entenderem, eu acho que isso é importante também, o quanto a gente precisa buscar essas escalas, esses instrumentos, quando eu estou querendo fazer um estudo. Então, eu tenho que saber, isso que eu tenho, que eu estou avaliando no meu mestrado, existe já uma escala que mensura essa? Ela já foi traduzida, ela já foi adaptada? Que processo dessa escala? Porque quando você utiliza uma escala da literatura, você já tem naturalmente uma comparação. Você já sabe o que você espera e você consegue discutir aquilo no seu trabalho depois, tá? Então, aqui foram outros tipos de escala de maus tratos na infância. Opa, passei demais. Aqui foi um treinamento que também foi muito importante para a gente. Isso aqui era logo no início, a primeira equipe aqui sendo treinada, e o psicólogo, então, da instituição foi treinar a gente como abordar a população, como falar de violência, quais eram os aspectos importantes que a gente tinha que ter claro, o que a gente tinha que ter atenção e cuidado, e se a gente percebesse qualquer situação ali que ela tivesse desconforto, a gente tinha que parar, a gente não podia continuar, a gente tinha que passar isso para alguém já do serviço, orientar. Então, toda essa orientação a gente recebeu para que a gente pudesse chegar no serviço e fazer a nossa pesquisa. Né? Uma outra coisa importante foi o comitê de ética, porque, como eu falei, a pesquisa começou com uma ideia e ela mudou. Então, foi necessário fazer uma emenda no comitê de ética, acrescentar novo objetivo, e a gente mudou um pouquinho a população também, porque aí a gente aproveitou que estava indo para o telefone e foi buscar outras mulheres cis, que também tinham acompanhamento ali, e passou a ser uma possibilidade da gente comparar essas duas populações para ver quanta violência. A gente falou muito de violência logo no início do isolamento. Não sei se vocês lembram que esse era um aspecto muito importante que estava sendo tratado. Então, será que na população cis isso está maior ou menor do que na população trans? Quanto isso está impactando de forma diferenciada? Então, só para não... Já estou quase terminando, chegando ao final. Então, isso aqui é a mudança do estudo no EBAS Covid. Já foi por telefone, não foi mais entrevista. A gente incluiu outras escalas. Escala de percepção de isolamento, várias escalas que estavam sendo criadas ali no momento, para ver o que é uma escala de isolamento, o que é uma escala, o quanto a percepção dela em relação a risco está se dando. Tá? E a gente teve, de novo, todo um treinamento de abordar para entrevista por telefone, porque agora a gente não podia... Oi, Cláudia, tudo bem? Você tem tempo para falar comigo? Ela estava no local. Quem estava com ela? Ela pode falar naquele momento? Então, todo cuidado. Olha, você sente a vontade agora para falar? Você quer que eu ligue outra hora? Ou quando você puder, você me liga? Então, teve toda uma questão para que a gente acionasse essas mulheres. Né? Então, só um resultado rápido aqui do EBAS. Antes do Covid, a gente chegou a acessar 140... Toda hora me 140 mulheres trans travestis. Elas tinham uma média de idade maior que 35 anos. Então, aqui a gente já vê que é um perfil diferente da população trans que a gente está acostumada a acessar nesses estudos da RDS, que é um
escola. Essas que estavam ali já aderindo ao serviço de saúde, elas já têm um perfil um pouco diferente de outros estudos. Tiveram vários estudos da década de 2015, 2013, 2014, sobre população trans e travestis no Brasil. Né? E a gente vê que nos outros estudos a cidade era um pouco menor. Tá? 79% relatou ser não branco, então a gente está juntando ali pardos e negros. Escolaridade, 64% do ensino médio. A gente achou uma alta escolaridade também dessa população. Então, é uma população que ela já está um pouco diferenciada, aquela história do viés da população trans, quando a gente vê em outros estudos que usaram outras formas de recrutamento. Tá? Aí aqui a gente teve, então, isso aqui são 2 dissertações de alunos daqui. A Gessilane, que trabalhou com violência comunitária vivenciada na população de travestis e mulheres transexuais, estudo transversal. E o principal resultado que ela encontra e destaca no estudo é que a agressão por desconhecidos é superior àquela preferida por conhecido. Então, é uma população extremamente agredida por um desconhecido, né? E a gente mais ou menos já entende isso, percebe isso, mas a gente quantifica aqui e a gente tentou determinar que fatores estavam relacionados a essa violência. O Eduardo, no mestrado dele, ele estudou um termo que chama passabilidade, violência interpessoal e passabilidade. O que é passabilidade? É um conceito que elas definiram como se eu sou passado. O que eu sou passado? As pessoas não percebem que eu não sou mulher ou que eu sou um travesti. Então, isso é um conceito que elas nos ensinaram, a gente não sabia como perguntar isso. E ela falava, pergunta aí se é passado, a pergunta é essa. Isso é interessante que eu não falei muito. A construção do instrumento foi feita por 2 meninas que trabalham na Fiocruz e foram recrutadas inicialmente pelo CRDS e hoje elas ajudam nesse apoio da coorte. Então, a gente tem a Cléo e a Bianca, que são as 2 meninas que davam apoio para a gente. Então, tudo que a gente ia perguntar para a população, a gente fazia um teste com ela. Ela falou, mesmo que eu perguntar isso para entender. Hormônio, você usa hormônio, pergunta se vai na bombadeira. Então, tinha coisas que parece que mas que fez toda a diferença na hora que a gente estava perguntando. Então, a gente fazia a pergunta lá formalmente, para botar no comitê de ética, entre parênteses, falava, o entrevistador pergunte isso, porque é assim que vai. Então, todo esse treinamento de instrumentos de coleta é super importante. E a gente perguntar uma coisa, e aquela pessoa entender o que você está perguntando é fundamental. E se cada um entende uma coisa diferente, a gente acabou com o seu estudo. Porque cada um vai responder por um entendimento diferente. Olha o viés aí de novo. Aí olha a importância de testar o instrumento antes. E perguntar para a pessoa o que você está entendendo. Se um entendeu A, o outro entendeu B, a pergunta está mal feita. Porque a pergunta tem que ter um entendimento só. Tá? Então, tudo isso é um processo de construção. Viu que não dá para fazer no mestrado? Não dá. O mestrado é um pedacinho disso. O mestrado você vai pegar um pedaço disso para fazer, mas não é o estudo todo. Tá? E aqui, o Eduardo, eu botei aqui, reduz a violência em locais aqui, interessante, porque um dos resultados do Eduardo foi perceber que essa passabilidade, ou seja, se passar por mulher, fazia violência familiar aumentar e, contrapartida, violência externa diminuir. Então, uma violência que começa em casa, né? Que você começa porque você percebe algum trejeito diferente, alguma coisa diferente, você começa a violentar a pessoa porque ela não está no que você esperava de você. Então, esse foi um resultado muito interessante da gente refletir, que o estudo do Eduardo trouxe. Aqui, trazendo mais para os dados do EVA Covid, o EVA Covid deu essa possibilidade da gente, então, deixa eu ver uma coisa na minha cabeça. A gente, além das... A gente conseguiu só 63 das 140 que a gente tinha entrevistado anteriormente. Então, dessas, a gente consegue fazer estudantes depois. Mas a gente acessou 107 outras mulheres da coorte que a gente não tinha conseguido acessar. Então, esse estudo acaba se desdobrando em várias outras possibilidades de estudo. Eu olhar só
concebeu. E isso é uma coisa interessante. E isso que eu falo que é uma oportunidade. Às vezes a gente olha, coletar dados dá muito trabalho. Mas quando a gente coleta, você tem milhões de outras possibilidades que às vezes lá no início você não tinha pensado. Então, utilizar essa possibilidade, estar aberto a isso, é uma grande oportunidade. Né? Então, a gente acabou incluindo essas mulheres aqui, e a gente incluiu também as mulheres 559 conseguiram ser acessadas pelo telefone. Então, as mulheres cis teve mais facilidade para a gente conseguir o acesso por telefone, e aí permitiu que a gente fizesse algumas comparações entre esses grupos. Então, só para alguns resultados assim, que chamam a atenção, a população de corte, trans e corte cis, a gente está com uma proporção de raça e cor tá bem parecida, ela não é diferente. A gente achou aqui a média do valor de renda alto para corte trans. Isso reflete, às vezes, o trabalho com sex work, né? Trabalhadores do sexo, então, maior do que a população do ERAS, então a gente já vê que... Eita, lá para... Peraí, gente, eu tenho um problema com esses botõezinhos aqui. Vai um pouquinho. Aqui. Então, ó, uma renda de 792, quase 800 reais, das mulheres cis, 523, das mulheres do EVA, 388. Então, o EVA é uma população que estava com uma renda mais baixa. Então, agora, entender e voltar a entender que subpopulações eu tenho ali dentro daquele meu estudo. Isso é super interessante e importante. A agressão física, a gente vê que é uma prevalência das mulheres, 51%, que foi a maior. Então, é maior até do que as mulheres do EVA. Então, realmente, parece que essas mulheres do EVA não estão mais trabalhando com um profissional de sexo. Isso diminui a agressão física que ela sofre, mas também diminui a renda. Então, isso tudo é um conjunto de fatores que a gente precisa avaliar em conjunto. Aqui mais alguns detalhes, impacto geral na pandemia. Então, as mulheres da corte trans, 66% acharam que tiveram, e o do EVA 63%, e as mulheres cis um pouco mais baixo, 51%. Tá? Então, o consumo de álcool maior nessa coorte das mulheres trans do que nas demais, nas cis. E aí, a gente tem também, agora para finalizar, um estudo que é um TCC de uma das alunas que ajudou lá na coleta dos dados, que fez as entrevistas. E aqui é a oportunidade de ela estava estudando a saúde mental e o consumo de drogas ilícitas por mulher cisgênero e transgênero no município do Rio de Janeiro durante a pandemia. Então, esse estudo possibilitou uma outra coisa que a gente não estava pensando lá no momento de estudar, não era um dos objetivos, mas que como objetivo secundário é possível. E aí, aqui é só para mostrar de cada uma delas. Então, isso aqui é a escala, como a gente utilizou a pergunta. Então, era a frequência durante o isolamento social. Aí o tabaco começou a usar, continuou a usar, parou de usar, usou igual, usou mais ou menos. Então, era isso aqui que a gente perguntava para cada tipo de droga. E aí, o resultado que ela chega no modelo, aí aqui entrando na parte estatística de modelagem até o final, que é o finalzinho, concluir que as mulheres trans tinham, então, o dobro da chance de ter aumentado o consumo de drogas ilícitas comparado com as mulheres cis. Então, houve um aumento de drogas, seja bebida ou outras drogas ilícitas, nesse grupo. E o score de depressão, que também era uma outra variável, aumentou 34% a chance de eu aumentar esse meu consumo. Então, é assim que a gente, ao final, conclui os artigos. Ela está fechando esse artigo para mandar para a revista, ela vai defender, vai terminar agora a graduação em medicina, defende o TCC dela em abril, mais ou menos, já com essa publicação, que é desse estudo também. E aí, só para... A gente ainda tem várias outras possibilidades de executar várias outras dissertações, TCC e tese,
ainda dentro. É só olhar um pouco, às vezes, se debruçar sobre aquilo e ver assim, o que eu posso fazer aqui? O que ainda é possível tirar da cidade? Porque é muito trabalhoso fazer isso. Não é possível fazer. Então, eu ofereço aí, quem tiver interesse também, mesmo com outro orientador, a gente pode compartilhar as informações, os dados estão disponíveis, estão abertos, eles foram já coletados, para que a gente possa produzir o máximo possível de conhecimento sobre aquele trabalho que já foi realizado. A gente nem tudo precisa começar do zero, o que a gente precisa é sempre olhar as oportunidades e trabalhar em colaboração, porque eu acho que ninguém faz nada sozinho, não é possível fazer sozinho, mas quando a gente se junta, a gente consegue muito mais e chegar a lugares que então, a gente inicialmente nem tinha ainda imaginado possível. Então, acho que é esse o recado que eu deixo aqui para vocês. Aqui, parte, né, eu tentei não esquecer de ninguém, os vários alunos que passaram por esse projeto, tanto da UERJ, quanto da UF, quanto da Unirio, pessoas lá do laboratório do LACNIM também, as psiquiatras, as psicólogas, as pessoas que deram o tempo todo apoio para a gente, para que a gente conseguisse realizar esse estudo. Né? E foi muito importante. Emília e Beatriz, que são as duas pesquisadoras do INE Fiocruz, foram essenciais por permitir que aquele serviço estivesse disponível para a gente fazer esse estudo lá. Então, por isso que eu também disponibilizo para o outro, que assim como eu consegui, eu também quero passar essa ideia de quem precisar, quem quiser trabalhar com esse tema, é uma possibilidade, a gente ainda tem dados e ainda tem possibilidade de explorar. Então é isso, gente. Obrigada, bem-vindos a vocês. Então, vocês querem que eu acho, né? Eu acho que agora é a parte mais legal, vocês podem falar. Eu queria até falar um pouco menos para ouvir. Vocês têm alguma pergunta? Como é que está o primeiro dia? O que vocês sentem do primeiro contato presencial depois de tanto tempo, assim? E voltando para uma sala de aula, né? Pode falar qual é o seu nome? Walter. Eu queria comentar sobre o seu trabalho. Eu fiz a estratégia durante 5 anos. Nesses 5 anos, eu posso contar quantas travestis ou transexuais frequentavam a unidade. Era uma unidade que é situada em Alempo, do Oeste do Rio, onde tem uma área precária e seria possível atender a uma contínua essas mulheres. Só que elas não apareciam lá por essa questão. Tanto por preconceito, medo. Algumas que eu conhecia faziam trabalho na Fiocruz, para não ir na clínica, porque era a área onde a família morava, o colega morava, às vezes ela tinha uma comorbidade sigilosa, que ela não queria que ninguém soubesse. Então, essa questão que você comentou do preconceito, da falta de acolhimento, isso realmente existe. Eu vivenciei isso na estratégia, no município do Rio, e a gente tem que estar aberto para poder acolher mais ainda essas mulheres. Seja ela cis ou não, mas em relação à temática da transexualidade é muito importante. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Paulo. E isso que você comentou, né, assim, é tão importante. A Fiocruz teve um treinamento para receber essas mulheres desde a pessoa lá da portaria. Então, teve toda a parte de segurança, que a gente sabe que acontece, assim como as pessoas entram num lugar, alguém vem atrás e vai expulsar, vai achar que não pertence. E a gente queria exatamente mostrar o contrário. Então, sensibilizar isso, né? Outro dia, uma outra questão super importante, e eu falo assim, aonde a gente tem que mudar isso, gente? É na formação. É aqui na graduação que a gente tem que incluir o cuidado dessa população, mas não um cuidado diferenciado, porque um erro muito comum às vezes, que elas reclamam muito, quando chegam numa atenção básica, numa clínica da família, é que fala assim, não, mas aqui a gente não tem ambulatório trans. Mas eu estou com o braço doendo, eu estou com o pé, eu quebrei a perna. Por que eu tenho que ir num ambulatório especializado trans? E a gente não pode esquecer também, se a gente está tratando uma mulher trans hoje, ela tem próstata, então eu tenho que pedir para ela um exame específico. Assim como é um homem trans, ela tem ovário, eu tenho que fazer alguma... Então a gente precisa entender esse cuidado de uma forma geral. Eu não preciso só mudar nomes. Não é nome.
é uma pessoa completa que está ali, e a gente não pode esquecer isso. Porque a gente, o tempo todo, às vezes, aí a gente quer colocar dentro de caixas, né? Aqui só o atendimento é esse, não pode fazer aquilo. Qual é o nome? Não é o nome, gente, não é isso que está definindo. Não é o escopo da pesquisa, mas como você está lá no serviço, tem atendimento para homens trans também? Lá não, lá é só mulher trans, não tem homem trans. Eu acho que em Niterói tinha um ambulatório de homem trans. Do município? Do município. Sim, ele atende a Isso. geral. Mas lá é só mulher Só trans. mulher mesmo. Porque também é todo uma interessante, porque lá tem o acompanhamento ginecológico das neovaginas, que até para você entender o que é essa microbiota ali, como é que a gente trata. É isso. Então, tem toda uma médica que ela estava ali especificamente estudando isso e aprendendo sobre essa situação. Então é isso, a gente tem que olhar ali e não esquecer que você tem que ter um olhar mais amplo, né? E não ficar só dentro das caixinhas. Diga, É mais para adicionar o que a pergunta da professora Adriana. Não tem especificamente um serviço que atenda os homens trans, mas tem um projeto Conectados agora, que está em curso na Fiocruz. Ele funciona por meio de RDS, então o acesso é por um convite de algum outro ascendente, mas já tem homens trans inclusos, e eles... o laboratório não está começando a se adaptar, está tendo esse primeiro movimento de atender, sim, homens trans. Mas ele especificamente é mais para mulheres. O Edu foi para a Fiocruz, né, para me ajudar nessa coleta de dados, e acabou ficando, né, em outros projetos, no Convida, em outros. Então, hoje ele é uma pessoa que trabalha lá em outros projetos em relação, tanto ao projeto do LabPrim, de uma forma geral, né, que é esse laboratório de HIV, mas que também está olhando para outras situações. Mais alguma pergunta? Curiosidade, pergunta? Estão animados ou desanimados agora para o projeto de vocês? Vocês vão ver, então, a disciplina de metodologia, que eu brincava ser a disciplina para desconstruir, gente. Sinta-se preparado, porque uma das coisas, assim, vocês querem fazer um projeto para entrar aqui. Aí o aluno acha que esse é o meu projeto. Mas se ele tivesse um ótimo bom, você não precisava estar aqui. Então, você vai precisar passar pelo processo dele, de destruí-lo para reconstruir. A Adriana tem lá na sua sala, aquele papo que teve um ano que a gente pediu, né, para os alunos no final construir o que eles quisessem para definir a disciplina e tal, o processo, fazer um portfólio. E é muito interessante, uma aluna fez um livro, que você vai abrindo, o negócio vai crescendo, vai saindo assim, e ela fez toda uma analogia de uma construção de uma casa. Pega lá para você ver, se você puder, de construção de uma casa. E ela falava da disciplina de metodologia. Eu acho que é uma disciplina assim, muito sensível. E não pense, porque eu acho que a maioria dos alunos dentro de uma disciplina de metodologia pensam, eu vou aprender metodologia para o trabalho. Não é isso, porque a metodologia de cada trabalho é específica demais. E a gente tem que dar conta de responder uma coisa geral. O que a gente lida ali, o que a gente fala nessa disciplina, é a atenção que você tem que ter na construção, na forma de selecionar, na forma de analisar, porque tudo isso é a forma de você trazer viés. O que é viés? É desviar ele do que é verdadeiro. Né, o que a gente imagina. Só que a gente nunca sabe o que é verdade. A gente só tem o resultado que a gente está. Então é uma coisa meio que correr atrás do rabo, assim, né? Tentando acertar. A estatística vem para tentar ajudar isso, porque aí ela coloca intervalos de confiança. E agora já é doutora, né? Agora já é doutora, Juliana. Ela é da UFA, ela é da UFA também? Lá de Rio das Ostras? Não. Acho que é muito engraçado. Eu não vou ler tudo, não, mas eu quero só mostrar a imagem. Mais lá. Porque aquele dia, a gente pode contar, a gente faz no café da manhã, viu, para essa turma. Hoje vocês são muito tiver.
Então, ela está falando quando ela chegou aqui, cadê? Aqui, que ela falou, essa aqui é a metodologia, a disciplina de metodologia. Ela se sentiu assim, ó, derrubaram a casinha dela, o projeto que ela tinha, passaram no trator e derrubaram. Aí ela veio. Mas aí eu me senti depois, pensando assim, tá, qual é a minha expectativa e qual é a minha realidade? Então, o que eu tenho e aonde que eu quero chegar? Então, eu vou ter que construir e mexer nisso. Aí ela falou, isso aqui ela falava, revisão da bibliografia. Quando mandam ver os artigos, ela falou, eu me senti assim, numa loja cheia de material de construção, que você não sabe qual que você vai escolher, qual que é o melhor, qual que é o que dura mais. Ela falou assim, isso aqui era quando mandavam buscar os artigos. E a mulher, ela vai fazendo essa analogia. Aí, isso aqui foi uma aula que eu dei, de causalidade. E aí, no final, ela fica pensando com o seu orientador, que é o engenheiro, junto com você que está construindo essa sua nova casa. Ela foi ótima. Deixa eu só ir para o final, porque olha a casa dela que linda. Deixa eu ver se... Comitê de ética, ó. Isso também. Ela foi passando por cada aula e ela ia trazendo. Olha a casa dela, gente. Ela falou, era isso que ela estava. E chegou aqui, e é isso. E chegou nessa casa aqui. A gente está falando da Juliane Ferreira da Silva, quando ela passou por essa disciplina de metodologia, mas ela é mais ou menos isso mesmo. Assim. Ela te destrói o que você tem, porque ela está te mostrando um novo caminho. E ela vai te dando essa possibilidade de escolhas, que não é certo entrar aqui ou ali, ela só vai te mostrando escolhas. E você vai ter que, junto com o seu orientador, junto com o que você está lendo, escolhendo, fazendo as escolhas. Né? E que não tem caminho errado ou certo. É mais um caminho possível. O outro é outro caminho possível. E é assim que vocês estão se construindo na pesquisa. E pensar que hoje vocês vão estar sendo mais guiados, né? Vocês precisam mais do orientador. No doutorado, menos. O ideal é que no doutorado você faça a sua pergunta. Você responda a sua pergunta. Hoje, no mestrado, a gente ainda precisa do orientador que a gente vai fazer a pergunta. Então, ele faz para a gente a pergunta e a gente fica mais ali na execução da resposta. Mas no doutorado, a pergunta é sua. Porque o que é o doutorado? É para no próximo passo você estar ajudando seu aluno a fazer a pergunta. Então, se você não sabe perguntar, como que você vai ajudar? Então, isso é sempre um processo, né? A gente não esquecer que isso é um processo de aprendizado, é do aluno, é do orientador também, e a gente está construindo junto esses caminhos. Então, não vou encher mais essa conversa aí, não. A gente pode encerrar se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, fiquem à vontade. Tá bom? Boa sorte aí para vocês que querem. Bom, para finalizar, eu acho que disse pela manhã que estavam abrindo as disciplinas com chave de ouro em função da primeira disciplina. Essa chave aqui eu não sei nem como qualificar, né, da importância e a aula de metodologia. Né? Então, assim, não foi apenas relatar uma pesquisa. Né? A professora Luciane deu uma aula de metodologia com um exemplo prático apresentando a sua pesquisa, né? Com um tema que Walter sinalizou, que é para além da pesquisa, né? Porque precisamos ressignificar, reaprender, ou seja, desconstruir um aprendizado do que é ser homem e ser mulher, e, sobretudo, ressignificar as nossas próprias práticas de atenção, de assistência e de pesquisar. Então, parabéns, muito grata, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. E obrigado por encerrar essa aula inaugural. Obrigada.